Vamos olhar também para o Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para liberar parte dos chamados penduricalhos, aquelas verbas indenizatórias, a magistrados e integrantes do Ministério Público. O placar desse julgamento foi consolidado com o voto do ministro Luiz Fux. Aline Beckett vem chegando no bonde do plantão com todas as atualizações direto aqui de Brasília. Aline, conta pra gente exatamente quais pagamentos foram autorizados, porque se abriu uma super brecha, mas nem tudo entrou nessa brecha. Boa tarde. Isso mesmo, Isabel, muito obrigada. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham neste sábado de plantão aqui na CNN. Pois bem, o Supremo formou maioria para poder liberar parte, então, dos penduricalhos aos membros do Ministério Público e também a magistrados. E com isso fica liberada, então, Bel, o pagamento de férias, licenças-prêmio e também plantões acumulados e que já estavam registrados e autorizados antes da decisão do Supremo Tribunal de março, que acabou definindo algumas regras para esse tipo de pagamento, para esse tipo de benefício e verbas indenizatórias. Segundo os ministros nesse julgamento de agora, a administração pública não pode deixar de compensar ao servidor aquele direito que já havia sido adquirido por ele. Mas mesmo com a formação dessa maioria e a liberação de parte desses pagamentos, o total das verbas indenizatórias continua com um limite fixado em 35% do salário dos ministros, né? Que é, no caso, R$46 mil, isso daria R$16 mil esses 35%, então não pode passar desse limite essas verbas indenizatórias. Esse julgamento de agora do STF analisa recursos que foram apresentados contra o julgamento de março da Suprema Corte, que definiu essas regras. E aí, na ocasião, o Supremo definiu esse limite de 35% para as verbas indenizatórias e autorizou também a criação da parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira, a PVTAC, que é um adicional vinculado ao tempo de carreira jurídica ali do servidor. Agora, então, os ministros esclarecem essa certa limitação, né? Não impede ali o pagamento de verbas que já haviam sido adquiridas anteriormente. Além disso, além desses limites fixados em março, que novamente é reforçado nesse julgamento de agora, o Corregedor Nacional de Justiça também tem até 30 dias para apresentar uma relação das verbas legais que já foram autorizadas para posterior análise dos ministros. E aí, a parcela por tempo de antiguidade, ela tem de ser implementada imediatamente, vai ficar sob a responsabilidade, então, dos tribunais e dos ministérios públicos regionais de articular a regulamentação junto com o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas aí, como você bem disse, por outro lado, nem tudo foi liberado, né? Fica restrito ainda e bloqueada, proibido o pagamento de benefícios relacionados a auxílio alimentação, auxílio creche e assistência pré-escolar, como verbas indenizatórias. Esses não podem, somente os que já estavam autorizados relacionados a férias, há também o acúmulo de plantões e a licença prêmio. Em relação aos próximos passos desse julgamento, os ministros agora analisam 20 recursos que foram apresentados após esse julgamento de março da Suprema Corte. A maioria foi formada hoje, então, pelo ministro Luiz Fux, acompanhando o entendimento dos ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e também o presidente da Corte, ministro Edson Fachin. E aí, rapidamente, só para finalizar, é importante lembrar que esse julgamento segue em plenário virtual até a próxima terça-feira. Mesmo com essa maioria formada, os demais ministros podem ainda depositar os seus votos no plenário virtual da Suprema Corte. Volto com você, Bel. Valeu, Aline. Muito obrigada pelas informações. Vamos levar esse assunto para Matheus Teixeira. Também vem chegando. Achei que você não queria trabalhar hoje, Matheus. Não tinha te visto aqui ainda. Boa tarde. Boa tarde, Isabel. Quero trabalhar sim, estou à disposição. Vamos discutir que esse tema é muito importante. Matheus, me mandaram uma lista aqui dos pontos positivos e pontos negativos. A dos pontos positivos eu quase que perco a conta, são mais de 20, vou colocar assim. A dos pontos negativos dos votos dos ministros do Supremo, tem apenas 3 pontos que a Aline trouxe para a gente, aquilo que ficou de fora. Agora, quando a gente viu essa movimentação do Supremo de olhar para a questão dos penduricalhos, a leitura que a gente tinha dessas carreiras afetadas era de que o Supremo estava querendo criar algum tipo de cortina de fumaça, mostrar um pouco para a sociedade que olhava com mais rigor para essa questão porque era conveniente. O que mudou do início do ano
para cá que fez com que o Supremo recuasse? Perfeita leitura, Isabel. A gente falou muito disso, né, ao longo desse ano, que o Supremo Tribunal Federal estava ali no meio da questão do Banco Master, nomes de ministros surgindo, e o Supremo passou a atuar para conseguir diminuir o desgaste da imagem da corte, e uma medida foi essa, porque a gente via ali inúmeros exemplos de juízes que ganhavam 200, 300 mil reais, valores muito acima do teto constitucional, e o Supremo, portanto, passou a atacar essa questão, que é um problema histórico do judiciário, e restringiu os penduricalhos, mas a pressão da classe foi muito forte, das entidades que representam os juízes e os integrantes do Ministério Público. Eles estavam em cima do Supremo desde o começo do ano, criticando duramente essa decisão e fazendo lobby ali nos bastidores, negociando, tentando atenuar a restrição aos penduricalhos, e conseguiu. Agora o Supremo Tribunal Federal, que primeiro começou com uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, depois os outros magistrados que também tinham relatorias com temas similares passaram a tomar decisões nesse sentido. O plenário se reuniu, aprovaram, negociaram longamente nos bastidores, aprovaram uma tese detalhando o que poderia ser feito, mas agora, em sede de recurso, o Supremo recua e libera parte dos penduricalhos que havia derrubado, muito por causa dessa pressão, uma vez que sim, o Supremo é a cúpula do Poder Judiciário e, portanto, é a última instância e representa todos os juízes, e muitas vezes hesita ali em desagradar a carreira, uma vez que é eles que dão um exemplo, digamos assim, para todas as demais instâncias, Isabel. É curioso que é um desfecho que, de certo modo, já era aguardado. Apostavam muito nisso, que duraria pouco essa restrição.